Se você serve na igreja ou sonha em interpretar, esse vídeo aqui é obrigatório para você. Eu vou te ensinar agora 30 sinais que aparecem todos os cultos, o tempo inteiro. Então aqui vai ser vocabulário real, oficial e nada aleatório, tá? Primeiro, é claro, o sinal de Deus. Você vai fazer a configuração de mão em D, ok? D. E você vai apontar para cima. Muitas pessoas perguntam: posso fazer com a mão direita? Tem que ser com a mão esquerda? Como é que é isso? Não tem diferença alguma. Você pode fazer aqui, é literalmente a mesma coisa. Só não é legal você ficar trocando de mão o tempo inteiro. Então pega a sua mão predominante, a que você mais usa, né? E segue com ela. Tem até alguns momentos que você pode fazer com a mão direita ou com a mão esquerda, e isso vai depender da estratégia de tradução que você vai utilizar naquela hora, tá? Mas isso é papo para outro vídeo. Então, configuração de mão em D. Veja bem, você vai subir o dedo indicador, tá? Assim. Você pode só apontar diretamente para o céu, ou você pode encostar na sua têmpora e ir para o céu. Deus, ou simplesmente Deus. Segundo sinal é o sinal de Jesus. Você vai abrir as suas mãos e você vai tocar com o dedo do meio na palma. Em uma, em duas. Tocou aqui, Jesus. Jesus. E também o sinal de Cristo. O sinal de Cristo você vai fazer a letra C, colocar aqui, ó, de um lado pro outro. Como se fosse aquele. Como é que chama? A túnica utilizada, tá? Com a letra C, vira Cristo. Inclusive, se você fizer com a letra M, vira o sinal de Messias. E o sinal de Jesus faz referência, é claro, aos pregos nas mãos de Jesus. O sinal de Espírito Santo, você vai fazer essa configuração de mão, que é meio estranha, né? Mas é assim mesmo. Imagina que aqui é uma pombinha, tá? Como se fosse aqui a boquinha e as asas da pomba. Tem pessoas que simplesmente tocam aqui no meio da cabeça Espírito Santo. E tem pessoas que rodam aqui Espírito Santo. É a mesmíssima coisa, tá bom? Faz referência à auréola. Inclusive, o sinal de santo, você vai fazer esse mesmo movimento aqui, porém com o dedo indicador desenhando a auréola na cabeça. Santo. O sinal de Bíblia, você vai fazer um sinal composto. Ou seja, primeiro você vai fazer o sinal de livro, e depois você vai fazer o sinal de Deus. Então, quando você faz o livro de Deus, vira o sinal de Bíblia. Muitas pessoas, inclusive eu faço isso. Eu faço o livro e eu já puxo para cá, ó. Eu não tiro essa mão aqui. Você pode tirar, mas muitas pessoas, para ser mais prático, né? Já deixa a mão ali mesmo, não tem por que tirar. O sinal de igreja, inclusive, é um sinal polêmico, porque quase 2 anos atrás deu mó treta com isso aí. Eu fui quase linchada na rede social por ensinar esse sinal, tá? O sinal de igreja, tradicionalmente, também é um sinal composto pelo sinal de casa, mais o sinal da cruz. Isso aqui, casa, cruz, tradicionalmente, historicamente, é utilizado como igreja. Porém, há alguns anos atrás, surgiu um novo sinal para a igreja, que é o sinal da casa, e depois você faz o sinal de todos e mantém a mão. Porque, veja bem, isso aqui é casa, certo? Quando você faz isso aqui, ó, esse movimento aqui, fechando os dedos um de cada vez na frente do corpo, significa tudo, todos. Então você faz a casa e faz com uma mão só todos dentro da casa, debaixo do telhadinho. Vira o sinal de igreja também. Na época, muitas pessoas acharam que eu estava inventando isso. Vê se pode, até parece, né, gente? Eu que tô aqui né, na área da Libras, trabalhando profissionalmente com Libras há quase 10 anos, até parece que eu vou fazer uma coisa dessas, né? Enfim, outro sinal muito utilizado é o sinal de culto. Você vai fazer aqui o número 1, com a outra mão você vai fazer a letra C e você vai rodar. Esse sinal aqui faz referência a Deus, que está no centro, e tudo com a letra C aqui girando em volta dele. Então, isso aqui é o sinal de culto em Libras.
O sinal de oração, orar, lembrando que não tem diferença na Libras entre verbo, substantivo, adjetivo, é o sinal assim, ó, orar. Você pode fechar os olhos, orar. Ou você pode fazer assim também, ó, orar, orar. Dependendo do nível dessa oração, do fervor dessa oração, você pode fazer assim também, orar ou orar. Já dá a ideia mais de um pedido muito forte, de um clamor também. Isso aqui também pode ser usado para clamor. E até aproveitando, um outro sinal, uma outra possibilidade para clamor é assim, ó. Clamor. Número 5, com as duas mãos saindo da boca, ó. Clamor. Porque o clamor nada mais é do que um grito, um pedido de socorro. Tem algumas pessoas também que fazem clamor assim, ó. Ah, literalmente gritando. É como se fosse gritando, né? Isso aqui é grito, tá? Número 5, saindo da boca, é gritar. Mas assim, ou com as duas mãos para frente, clamor. O sinal de louvor. Louvor, a gente bate as palminhas. Isso aqui é louvor, tá? Sinal de louvor. Algumas pessoas, para ficar mais bonitinho, né? Podem fazer esse movimento rodando aqui também é louvor. É um louvor um pouco mais gourmet, vamos dizer assim, mas é a mesma coisa. Louvor ou louvor. Próximo sinal é o sinal de adorar, adoração. Lembra que eu falei que não tem diferença entre verbo, substantivo, essas coisas. Na Libras é o mesmo sinal em 99% dos casos. O sinal de adoração, nesse contexto religioso, tá? Adorar no contexto religioso, você pode fazer de algumas formas. A mais utilizada é assim: você fecha a mão, como se fosse a oração, fecha a mão e faz uma reverência. Fecha a mão e faz uma reverência, vira o sinal de adoração. Ou você pode fechar a mão e fazer a dancinha pentecostal aqui, que também significa adorar, tá? Adorar nesse contexto religioso, que aí já é o crente do reteté, né? Eita, glória! Já vou te ensinar, inclusive, o sinal de glória também. E uma outra forma também de você fazer a adoração é simplesmente você fazer assim essa reverência. Isso aqui também pode significar adorar. Você também pode, inclusive, colocar o sinal de Deus aqui em cima e fazer a reverência que também significa adorar a Deus. Agora, se você estiver falando de adorar no sentido de algo que você gosta muito, que você ama, é outro contexto, tá? O sinal de glória, glória, porque a glória está ligado ao resplendor, ao brilho. Inclusive, o glória, geralmente eu faço assim, ó. Você vai fazer esse movimento com os dedinhos, tá? Fecha, abre, balançando os dedos. Se for muito difícil para você fazer esse movimento aqui balançando os dedos, você pode abrir reto, ó, com os dedos retos também. Também funciona. Algumas pessoas fazem também para cima e para baixo, para os lados. Isso é a mesma coisa, tá? Tudo é glória também. Sinal de fé. Você vai fazer a letra F com uma das mãos, a outra mão vai ficar aberta aqui, ó, de apoio, com a palma da mão voltada para cima. Colocou o F na testa e trouxe para a mão. Esse sinal de fé é derivado do sinal de acreditar. Aquilo que você acredita, que você crê. Crer, confiar também pode ser utilizado como uma palavra representando esse sinal. Ele dá a ideia de algo que está na sua mente, que você sabe. Então, isso aqui é o sinal de saber, tá? Você sabe e você testifica, você bota ali a sua fé. Então, com a mão aberta é acreditar ou crer, confiar também. Com a letra F é o sinal de fé. Algumas pessoas também fazem fé com datiologia. Fé. F é acento. E também tem fé assim, ó. Fé. Você pega de dentro de você, do seu peito, da sua mente, e você segura, você se firma naquilo. Então, isso aqui também pode ser fé em alguns contextos. Outro sinal muito comum de ser utilizado no culto é o sinal de cantar, canção, cantor, é a mesma coisa. Letra C com as duas mãos, de um lado para o outro. Isso aqui significa cantar, canção. E esse sinal é derivado do sinal de música. Então, quando você faz com o dedo indicador, música, que é como se fossem os maestros, né?
E quando você faz com a letra C, canção. Inclusive, se você fizer esse mesmo movimento com a letra S, vira o sinal de salmos. Sabia disso? O sinal de pregar, fazer a pregação, né, a ministrar a palavra de Deus, você vai fazer a letra P com as duas mãos, aqui ó, encosta na boca e joga para fora. Cuidado para você não confundir o pregar com o falar. O movimento e a palma, a orientação da palma é levemente diferente. O movimento do falar é um movimento mais arredondado, um movimento mais circular, tá vendo? Enquanto o pregar já é um movimento reto para frente. Além do que, a palma do pregar vai ficar na sua direção, enquanto do falar vai ser uma palma mais para cima. Falar, pregar. Você pode utilizar o pregar com uma mão só? Até pode, mas não é comum, tá? Geralmente você utiliza o pregar com as duas mãos. Canção, você nunca vai fazer canção com uma mão só. Quer dizer, nunca não. Tem casos que você até pode fazer, mas via de regra, canção é com as duas mãos. Palavra, no sentido de ministrar a palavra, hora da palavra. Sendo bem sincera para vocês, geralmente eu faço o sinal de pregação, que é mais claro. Porém, se você quiser de fato falar a palavra, você pode fazer de duas formas. A palavra no sentido da Bíblia, então vamos abrir a palavra. Você vai fazer o sinal de Bíblia? Bíblia. Agora, se você quiser falar palavra mesmo, no sentido, a palavra de Deus. A palavra de Deus também é Bíblia, né? Mas acho que vocês estão me entendendo. Se você quiser utilizar de fato palavra mesmo, ó, palavra. Aqui é como se fosse a palavra em si. Algumas pessoas fazem palavra assim também. Isso aqui e isso aqui é palavra não só no contexto de igreja, tá? Palavra normal também. Mas quando você coloca aqui, né, como se fosse uma pessoa, e aqui a palavra, esse aqui é a palavra saindo e indo na sua direção, né? De alguém para outra pessoa. Então, geralmente no contexto de igreja, se você quiser falar palavra, você pode fazer palavra sim, no sentido da pregação também. O sinal de ouvir, no sentido de ouvir a palavra, seria assim. Porém, uma coisa que a gente tem que entender, uma coisa que a gente tem que ter em mente, é que quando a gente está fazendo uma interpretação, a gente está fazendo uma interpretação em Libras para um público. A gente tem que pensar no nosso público-alvo. No caso, a gente está falando com pessoas surdas. Então, não faz muito sentido você utilizar o sinal de ouvir, entende? Ah, vamos ouvir a pregação. Não, vamos ver a pregação. Ou, se você quiser ser mais genérico, você pode fazer vamos prestar atenção na pregação. Você pode fazer assim, ó, número 4 aqui no olhinho, ó, prestar atenção. Esse sinal pode ter uma variação no movimento, de você colocar ele assim, assim, dependendo da pessoa, né? É um sinal direcional. Então, você sempre vai fazer na direção daquilo que tem que se prestar atenção. Tem outras variações de atenção também, tá? Tem atenção assim, tem atenção assim, mas num contexto de igreja, de você prestar atenção, né, de você ouvir a palavra, eu recomendo você fazer assim. Sinal de servir. O sinal de servir, você vai abrir a sua mão, suas duas mãos, colocar aqui, ó, mais ou menos na altura do peito, tá? Uma vai e a outra vem. Uma vai e a outra vem. Isso aqui significa servir. No sentido de que você, como, imagine que você está com duas bandejas aqui e você vai oferecer para a pessoa. Muito bem, esse aqui é o sinal de servir. O sinal de agradecer faz referência bem antigamente, né, que as pessoas tiravam o chapéu para as outras. A ideia é essa. Agradecer, agradecimento. Pode ser feito com uma mão só também aqui na testa. Obrigado. Eu sou grato. O sinal de arrepender, arrependimento é outro vocabulário muito utilizado. Você vai fazer a letra A e você vai. Bem expressivo, né? É bem característico, na verdade, quando a pessoa comete algum erro, alguma coisa, ela, meu Deus, o que foi que eu fiz? Você vai fazer isso com a letra A, aqui na sua testa. Arrepender.
A palma da mão vai estar para dentro. Arrepender. Porque se você fizer com a palma da mão para fora, vira o sinal de Adão, primeiro ser humano criado. Outros sinais que são muito comuns em serem utilizados nesse contexto é o sinal de amor. Amor é aquilo que você guarda no seu coração. Gente, prestem atenção nessas coisas que eu tô falando. Pode parecer bobeira, mas isso te ajuda a aprender de verdade, a você não decorar hoje e esquecer amanhã. Então, amor é aquilo que você pega e você coloca dentro do seu peito. Perdão, ó, configuração de mão em Y, aqui no queixo. Perdão, perdão. Inclusive, se você for falar do ato de perdoar, se torna um sinal com um movimento direcional. Por exemplo, se eu quero dizer que eu te perdoo, eu te perdoei, eu posso dizer assim, ó. Percebe esse movimento aqui? Isso aqui se torna um verbo perdoar. Quando eu quero dizer que alguém me perdoou, por exemplo, Deus me perdoou, eu posso fazer Deus e eu posso trazer o perdão na minha direção. Outro vocabulário muito utilizado na igreja é a palavra graça. A palavra graça, nesse contexto da graça de Deus, você vai fazer assim, ó. Fecha a mão e abre em cima da cabeça. Dá a ideia da graça derramada. Salvação. Esse sinal de salvação, salvar também se refere especificamente ao contexto religioso. Você vai fazer, abre a mão, aqui ó, coloca do lado do peito, na frente do peito, palma da mão pro lado, e você vai fechar enquanto traz pro outro peito. Salvar. É como se estivesse pegando alguém, sabe? Salvar. Como se estivesse segurando a pessoa. Se for salvar em qualquer outro contexto, você vai fazer esse mesmo movimento, só que na frente do rosto, ó. Salvar. Salvar. Já como eu disse no contexto religioso, você faz aqui na frente do peito. Salvar. Remete ao coração, né? Salvar o coração. Paz, inclusive muito utilizada a nossa saudação, né? A paz do Senhor Jesus. Então você vai fazer o paz, configuração de mão em P com as duas mãos aqui em cima, e você vai fazer um movimento de zigue-zague, como se fosse a letra Z. Isso aqui é o sinal de paz. Você pode fazer paz com uma mão só também não tá errado, dá para entender. Então você pode dizer, por exemplo, paz do Senhor. Lembra que eu falei que Deus é assim ou assim com a letra D? Senhor vai ser com a letra R, mas o movimento é o mesmo, ou só apontando ou da testa para cima. Então, paz do Senhor. Se você quiser inverter a ordem, tem muita gente que inverte. Senhor, paz. Em algumas igrejas é muito comum dizer a paz de Deus. Então, Deus, paz, ou paz de Deus. Ou se você quiser dizer graça e paz, graça e paz, não tem problema você fazer com uma mão só. Alegria, ó, alegria, que te coloca para cima, né? Alegria. Partindo também um significado parecido na felicidade com a letra F, felicidade. É nessa que muita gente se confunde, né? Confunde o feliz com o paz. Lembra do raio da letra. Paz é com que letra, mulher? É com P. Então você vai fazer o paz com P. E o feliz é com que letra? Com F. Então você vai fazer feliz com F, pelo amor de Deus. Pensa, pensa. Eu sei que muitas vezes a gente quer fazer o sinal rápido, mas principalmente quando a gente está começando, quando a gente está aprendendo, é normal a gente parar para pensar. Isso nos ajuda a formular melhor as ideias, saber melhor o que a gente vai falar e cometer menos erros. Então tá certinho fazer isso, tá? Não tem problema você fazer os sinais um pouco mais devagar por conta disso. O importante é que você faça da uma forma que a pessoa vai compreender. Sinal de esperança. Tem duas formas de você fazer. Você pode fazer o esperança cruzando os dedos, esperança, que dá uma ideia de torcer, sabe? Você está torcendo por alguma coisa. Expectativa também pode ser assim. Porém, é utilizado na igreja também. Porém, eu geralmente utilizo esperança. O sinal é um sinal composto pelo sinal de esperar, batidinhas, tá? Esperar, mais o sinal de futuro, letra F, certo? Dedão para fora, futuro. Então, eu dou uma batidinha e jogo para frente em F. Esperança. Por quê?
A nossa esperança na igreja não é uma esperança de estar torcendo, de tomara que aconteça alguma coisa. Que por exemplo, eu tenho minha esperança está em Deus. Eu estou torcendo para que Ele me ajude, ou eu tô eu pedindo, tomara que Ele me ajude. Não é nesse sentido de uma incerteza, sabe? É no sentido de uma espera do futuro. Então, nesse contexto, para mim, combina mais. Mas, como eu disse, tem muitas pessoas que usam assim também. Não é um erro grave, não tem problema, tá? Aí vai depender da sua opinião, o que você acha melhor, o que você acha mais fácil na hora. O sinal de obediência, obedecer, você vai fazer assim, como se fosse uma concha com a sua mão, ó, e você vai colocar aqui na testa e movimento para frente. É um sinal direcional também. Então, a partir do momento que a gente faz Deus aqui, a gente tem que fazer essa obediência para cá também. Mesma coisa, fiz Deus para cá, faça essa obediência para cá. Então, é direcional. Se eu quiser fazer, por exemplo, que vai me obedecer, em outro contexto, me obedece, fala para a criança ali, você tem que me obedecer. Você vai fazer movimento para dentro, me obedece. Então, sempre vai ser na direção da pessoa. Milagre, porque o nosso Deus é um Deus de milagre. Você vai fazer, tipo você pode fazer a mãozinha em ó, ou você pode fazer a coxinha, mesma coisa. Você vai dar uma batidinha e vai abrir. Milagre, milagre. Ou ó, milagre. Tem pessoas que fazem para os lados, tem pessoas que fazem para cima e para baixo. Não tem diferença nenhuma. Então você pode fazer na horizontal ou você pode fazer na vertical. E, por último, mas não menos importante, o sinal de bênção. Abençoar, abençoar, tudo isso, né? Você vai fazer a letra A, fecha aqui a letra A na lateral da boca e abre. O movimento, ó, é batendo os dedinhos, tipo o Glória, só que você vai fazer pra frente, ó. Abençoar, bênção. Então, se eu quero falar, por exemplo, eu te abençoo, eu te abençoo. É direcional também. Você vai fazer na direção da pessoa. Então, se eu quero fazer, por exemplo, que Deus me abençoou, eu vou fazer Deus e vou fazer a mão vindo na minha direção. Amém? Amém. Mais um sinal aí para vocês. Amém. E esse vídeo com certeza passou de 30 sinais, eu nem sei quantos que foram. Uma coisa que é muito importante a gente ter em mente, gente, é que tudo que a gente vai fazer na nossa vida tem que ser um ato de adoração, de louvor ao nosso Deus. E principalmente falando na igreja, né, uma interpretação para a igreja nem se fala. Então, por que eu tô falando isso? Muitas pessoas ficam nervosas, muitas pessoas ficam com medo, muitas pessoas se sentem às vezes até travadas, não querem ir ou não conseguem fazer, se soltar, ficam com medo das pessoas estarem olhando, aquela coisa toda. Eu sei disso, tá? Eu já passei por isso também e muitas das minhas alunas já passaram. Inclusive, se você quiser ser minha aluna, entra no link que tá aqui embaixo. Aqui tem um link, você clica, vai aparecer algumas opções para você. Você pode clicar no que é mais coerente para você, o que você sentir no coração. E também tem um grupo de WhatsApp gratuito aqui, tá? Então, clica no link aqui que você vai ver as opções que nós temos. Mas, enfim, minhas alunas também passam por isso, é uma coisa normal. Qual que é o conselho que eu dou, assim, para todo mundo? É o conselho master que eu posso te dar. Não só para esse momento, mas para sua vida no geral. Quando você estiver, por exemplo, interpretando uma música, um louvor, seja na igreja ou seja na sua casa, enfim, pense que isso é um ato de adoração. Então, realmente, se derrama ao Senhor. Entrega a melhor adoração, o melhor louvor que você puder, inclusive com as suas mãos. Muitas pessoas ficam travadas por causa disso, porque elas ficam pensando muito nos sinais que elas vão fazer e acabam esquecendo que o mais importante não é de fato você fazer os sinais perfeitamente executados, mas sim você entregar uma adoração sincera, uma adoração que suba como um aroma suave. É isso que o Senhor procura. O Senhor procura verdadeiros adoradores, que o adorarão em espírito e em verdade. Pensa nisso quando você for sinalizar, seja na igreja ou não, enfim,
Isso dá um aconchego, isso acalma o nosso coração. Eu sei que muitas vezes é difícil por ter muita gente olhando, né? Você vai se acostumando, mas tenta desligar isso e tenta focar nele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Curte aí esse vídeo se você gostou, compartilha e me segue porque tem vídeo bom pra caramba aqui, tá? Toda semana. Beijo, tchau.